Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 228. Como de costume, nós iniciamos a aula lendo o dispositivo legal. Começaremos aqui lendo até o parágrafo 1º, tudo bem? Depois nós avançamos para o parágrafo 2º, depois que explicarmos o caput e o parágrafo 1º. Quanto ao caput, diz o seguinte: incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de um dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que, inciso 1º, houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei. Inciso 2º, tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Então, até aqui é dito que incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de um dia e executar os prazos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, ou tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Já o parágrafo 1º diz o seguinte: diz que, ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2º. Então, ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2º. Pessoal, nós precisamos entender aqui o seguinte: assim como o juiz tem seus prazos, a parte tem seus prazos, assim como todo mundo ali no processo tem seus prazos, o serventuário também tem. Então, o funcionário, aquele servidor público que atua ali no processo, ele também tem os seus prazos para atuar. E precisamos aqui entender que esses prazos do serventuário são impróprios. Prazos impróprios são aqueles prazos que eles não estão submetidos à preclusão temporal. Então, se esgotado o prazo e o ato ainda não foi praticado, esse ato poderá, não só poderá, como no caso aqui, deverá ser praticado pelo serventuário. Ele não pode deixar de cumprir a sua tarefa, ele não pode deixar de cumprir o seu trabalho, certo? Obviamente que, se ele desrespeita os prazos, ele está sujeito a eventuais punições na esfera disciplinar, tá bom? Perfeito. Então, sabemos aqui que os prazos do serventuário são prazos impróprios. Nós vemos aqui, olha, que esses prazos do artigo 228, eles são de dias, correto? Olha, 1 dia e 5 dias. Nós sabemos, porque já estudamos aqui, que prazos em dias são contados apenas os dias úteis. Prazos fixados em dias, neles é feita a contagem apenas dos dias úteis, conforme o artigo 219 do Código de Processo Civil, que diz que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Perfeito! E aqui, pessoal, eu quero que vocês gravem duas situações, dois prazos aqui. É extremamente importante. Aqui foi estabelecido que existe o prazo de 1 dia e o prazo de 5 dias. E foi feita uma distinção. O prazo de 1 dia é aquele prazo que o serventuário tem para remeter os autos conclusos ao juiz. Então, a partir do momento em que ele tem que levar o processo ao juiz para que o juiz decida, para que o juiz profira ali no processo um pronunciamento judicial, nesse contexto aí, o prazo do serventuário é de 1 dia. Já o prazo para executar atos processuais, porque o serventuário executa ali atos processuais, ele faz, por exemplo, condutas de cumprimento do que foi determinado pelo juiz, esse prazo aí de execução de atos processuais é de 5 dias, tá? Então, precisamos gravar 1 e 5 dias.
Óbvio, né? Para facilitar aqui a lembrança, pessoal, se é só remeter concluso para o juiz, é mais fácil, não é? É só encaminhar o processo ao juiz. Então, é bem razoável que seja de um dia. Já se tem que executar um ato processual, poxa vida, esse ato pode ser mais complexo. Então, aí a gente grava que precisa de mais prazo. São 5 dias, perfeito? Eu trouxe aqui algumas situações hipotéticas para entendermos isso aqui um pouquinho melhor. A primeira diz o seguinte: imagina que as partes se manifestam sobre um determinado documento que foi juntado aos autos e fazem requerimentos. Então, as partes vão lá e peticionam a respeito de um documento que tinha sido juntado aos autos, fazendo requerimentos. Nesse caso aí, qual que é o prazo do serventuário? O serventuário pegou ali o processo e viu que, olha, tem petições das partes aqui fazendo requerimentos. Bom, considerando que o próximo ato do serventuário aqui é remeter os autos conclusos ao juiz, eu sei que o prazo do serventuário será de 1 dia, porque o prazo para remeter os autos conclusos ao juiz é de 1 dia. Já no exemplo 2, aqui é dito o seguinte: imagina que o juiz determina a expedição de um ofício. O juiz determinou lá, já tem o pronunciamento do juiz. Espeça-se ofício para determinado órgão. Perfeito. E aí, como que vai funcionar? Qual que é o prazo do serventuário? Olha, considerando que nesse exemplo 2 aqui, o serventuário ele vai ter que executar um ato processual, o prazo dele será de 5 dias. Então, ele terá 5 dias para cumprir essa determinação. Repito, por quê? Porque, nesse caso aqui, a tarefa dele não vai ser remeter os autos conclusos ao juiz. Não, pelo contrário, ele já veio do juiz, agora ele está cumprindo. Então, ele vai ter que executar agora um ato processual. E para executar atos processuais, o prazo é de 5 dias. Perfeito? Bem simples, né? Aí vem a pergunta: poxa vida, e a partir de quando que se conta o prazo? Ok, eu já entendi qual é o prazo, mas a partir de quando que se conta esse prazo? Se ele tem aqui 5 dias para cumprir uma determinada situação lá no processo, para executar um ato processual, a partir de quando que conta-se esse prazo? Qual o termo inicial desse prazo? Pessoal, há aqui uma distinção nos incisos. O primeiro inciso, ele trata da situação em que o ato é imposto por lei. Já o segundo inciso trata da situação em que o ato é determinado pelo juiz, perfeito? Então, se o ato decorre de lei, olha, todo mundo tem a obrigação de conhecer a lei. Todos devem conhecer a lei. Se é assim, é natural que o ato seja praticado contado da data em que houver concluído o ato processual anterior. Ora, se decorre de lei, a lei está ali, ela já é vigente, e eu tenho a responsabilidade de conhecer o conteúdo da lei, conhecer os prazos que me são impostos, conhecer os atos que eu tenho que cumprir no processo, considerando esse contexto, é óbvio que, assim que eu terminar o ato anterior, eu já tenho que praticar o ato seguinte que foi determinado por lei. Por outro lado, se é um ato determinado pelo juiz, veja que é um ato que o juiz que criou ele, né? Ele criou a situação, o juiz que determinou isso. Isso não decorre de lei, isso não existia antes do juiz proferir aquele pronunciamento. Considerando esse contexto, não tinha como eu saber de antemão, obviamente que não. Eu só vou saber no dia em que eu tomar conhecimento do que o juiz determinou naquela sua decisão. Diante desse contexto, nesse caso aí, o prazo será contado da data em que o serventuário tiver ciência da ordem. Deu para entender? Então, se decorre de lei, ora, está na lei. Eu tenho a responsabilidade de conhecer a lei e os atos que me são impostos. Então, assim que eu terminar um ato, eu já tenho a responsabilidade de praticar o próximo. Então, o termo inicial já se inicia no exato momento em que eu houver concluído o ato processual anterior, quando decorre de lei. Já quando decorre de decisão do juiz, nesse caso aí eu não tinha como saber, eu não tenho como saber o que o juiz vai decidir. Então, no dia que eu tiver ciência do que o juiz decidiu, então no dia que eu tiver ciência daquela ordem do juiz, aí sim começa a contar o meu prazo, perfeito?
E até por isso tem esse parágrafo primeiro. Veja aqui que nesse caso do inciso segundo, é muito importante que o serventuário cumpra o que está no parágrafo primeiro. Aqui é dito que, ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso segundo. Ora, veja bem, ele vai ter 5 dias contados da ciência da ordem. Eu preciso saber quando ele tomou ciência da ordem. Se eu não souber quando ele tomou ciência da ordem, eu não consigo contar esses 5 dias. Então, por isso, a importância desse parágrafo primeiro do serventuário. Ele certifica nos autos, olha, certifico que recebi os autos para cumprimento daquele despacho no dia X. E aqui também é indicado, né, a menção à hora, então ele certifica também a hora em que recebeu. Mas aqui eu faço um parênteses para vocês, tá bom? Essa menção à hora, ela não tem utilidade prática, porque como nós vimos, né, pelo menos nesses casos aqui em prazos fixados em dia, os prazos fixados em dia, eles são contados em dias úteis. Então, pouco importa a hora que isso aqui chegou para o serventuário. Considerando que os prazos são contados em dias úteis e não em horas, no fim das contas, essa menção a certificar as horas acaba sendo de nenhuma utilidade prática, tá bom? Mas está mencionado aqui que precisa certificar, então tem que certificar. Até porque se em algum momento houver um prazo fixado em horas, a hora ela é relevante, né? Mas nesse caso aqui em específico, eu friso novamente para vocês que acaba sendo de pouca ou nenhuma utilidade prática, considerando que os prazos do 228 são fixados em dias e prazos em dias são contados apenas em dias úteis, então são aqui desconsideradas as horas, os minutos. Eu tenho, antes de nós avançarmos para o parágrafo 2º, eu tenho aqui uma outra observação para fazer para vocês que é muito importante, tá? Notem, pessoal, que esses prazos genéricos aqui de 1 e de 5 dias do artigo 228, eles podem ser o quê? Afastados quando a lei prevê um prazo específico para a prática de um determinado ato processual. Ora, vocês lembram que eu expliquei para vocês que existe uma regra em direito que diz que a norma especial ela tem preferência sobre a norma geral? Então, imagina que o próprio Código de Processo Civil, a legislação, traz um prazo específico para o servidor quanto a determinado ato processual. Aí, obviamente, eu aplico esse prazo específico e não os prazos genéricos de 1 e de 5 dias que estão aqui no artigo 228. Trouxe 2 exemplos para mostrar para vocês, tá? Exemplo número 1, artigo 268 do Código de Processo Civil. Diz que, cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte. Olha que interessante aqui, olha. Nesse caso aqui, imagina, por exemplo, uma carta precatória. Foi cumprida a carta precatória, vai ser devolvida ao juízo de origem. Qual que é o prazo para devolver? Ora, talvez você pense, é a execução de um ato processual. Ah, então teria que ser 5 dias, segundo o artigo 228? Não é 5 dias. Por que que não é? Porque, embora seja a execução de um ato processual, existe norma especial estabelecendo que, nesse caso aí, o prazo será de 10 dias, perfeito? Então, embora seja a execução de um ato processual a cargo do serventuário, existe norma especial determinando o prazo de 10 dias, então se afasta o prazo de 5 dias do artigo 228. Já o inciso 2 diz aqui o seguinte: lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 dias. Olha só, mais uma vez, uma situação em que um ato processual deve ser praticado pelo serventuário, que é o quê? A publicação da ementa do acórdão no órgão oficial. Então, quer dizer que, como é a execução de um ato processual, é 5 dias, segundo o 228? Não, não é. Por que não? Porque existe regra especial no artigo 943, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, estabelecendo que, nesse caso, o prazo será de 10 dias. Perfeito? Então, lembrem-se disso. O próprio código, a legislação, ela pode estabelecer
prazos distintos desses prazos de 1 e de 5 dias. Precisamos conhecer esses prazos de 1 e de 5 dias, mas precisamos saber, ter ciência de que a própria legislação pode nos trazer prazos diferentes. Vamos lá, vamos avançar aqui agora ao parágrafo 2º. Diz o parágrafo 2º o seguinte: nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Então, nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Pessoal, já cheguei a comentar isso aqui com vocês, né? Durante aulas. Pensa o seguinte, olha, nos autos eletrônicos eu quero o quê? Eu quero a maior celeridade possível, não é mesmo? Então, para que eu vou gastar energia de uma pessoa, de um servidor, para juntar, simplesmente fazer uma juntada no processo, se eu posso fazer com que o próprio sistema, eletronicamente, já faça essa juntada automática? Não faria sentido algum eu colocar um servidor só para juntar, se eu consigo fazer com que o próprio sistema junte. Não seria processualmente econômico, não seria tão celere. Então, diante desse contexto, a juntada nos autos eletrônicos ocorre de forma automática, independentemente de ato do serventuário da Justiça. Obviamente que pode acontecer, em determinado caso, o sistema está demorando, esse documento precisa ser juntado com mais urgência, aí o servidor vai lá e faz a juntada manual. Pode também acontecer, mas, preferencialmente, o que ocorre é a juntada automática, tá? Diante da simplicidade desse parágrafo 2º, é desnecessário que nós abramos um outro slide, né? Basta essa explicação aqui do momento, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que estejam gostando do curso e nos vemos na próxima aula.